Então vamos começar? Vamos. Vou tirar minha musiquinha. Minha música de elevador. Chegamos no nosso andar e vamos lá. Então, gente, esse vai ser um bate-papo com a Lívia. A Lívia é paisagista, arquiteta paisagista. Eu, para quem é do Instagram dela e não me conhece, eu sou arquiteta, mas focada em interiores. E hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre plantas para se usar em interiores. E vocês não se preocupem, porque a gente pode falar de algumas plantas que de repente vocês não conhecem, mas eu vou editar essa live para colocar depois no YouTube, e aí eu acrescento todas as fotos das plantas. E se vocês tiverem dúvida também durante a semana, enquanto esse vídeo não estiver pronto, vocês mandam para a gente e a gente vai ajudando vocês. Estamos aqui como uma comunidade para todo mundo se ajudar, né? E assim a gente vai chegar mais longe. Ai, que legal. Amo paisagismo. Ai, que bom. Então, Lívia, se apresenta aí pra gente. Conta o seu background, gata. Bom, sou formada em arquitetura, né? E meu terceiro estágio já foi na área de paisagismo. Eu entrei no Benedito Abud, que foi onde a gente se conheceu, né? Acho que eu entrei em 2008. Você lembra o ano que você entrou lá? Ai, deixa o ano pra lá, vai, senão vai falar da Melhor não falar cidade. sobre isso. Melhor não. Faz um tempinho. Uns anos. E eu entrei meio sem saber, assim, o que era exatamente paisagismo. A E faculdade não dá muito, né, pra não gente. dá. E eu entrei, eu acho que eu estava no segundo ano da faculdade. Então eu nem tinha tido ainda paisagismo. Que eu acho que a gente vai ter no terceiro, quarto ano, né? Você E podia uma dar ou aula duas já, né? matérias. Quando chegou na fase de ter aula de paisagismo, tava a Lívia lá explicando pro professor como é que era, na Mais verdade. ou menos. Mas aí eu entrei meio sem saber, e assim, na ideia de ficar uns meses só para entender o que era a área e procurar uma outra coisa. E aí, quando eu cheguei lá, eu me encantei, assim, eu comecei a fazer plantio, né, e não sabia planta, nada. Para o pessoal entender só como funcionava lá no escritório, os estagiários normalmente eram quem eles colocavam para fazer a fase do plantio, que é a última fase do projeto de paisagismo, que é quando você coloca lá no papel a mudinha onde que vai ficar, como é que ela vai ser plantada, assim, depois sai aquela tabela de quantas mudas você vai ter no seu projeto e tal. Exatamente. Então, esses estagiários fazem. E aí foi me encantando, assim, era um mundo completamente novo que se abriu, né? Eu não conhecia nome de nada, e fui aos poucos e tal, e me encantei. E acabei ficando lá por 7 anos. Me formei, continuei e... A Bruna entrou, a Bruna saiu e ela tá A lá na Bruna firme e entrou, forte. saiu, muita gente entrou, saiu, eu tava lá. Mas chegou uma hora que eu queria conhecer, tipo, eu não tinha ainda estudado urbanismo, não tinha explorado ainda outras áreas, né, na arquitetura. E aí eu falei, bom, acho que agora é uma hora de dar uma pausa, tal, saí do Benê, fui estudar um pouco mais desenvolvimento urbano e tal. E aí acabei indo morar em Brasília. E aí lá eu fui trabalhar no escritório menor com a chama Ana Paula Rosa. Ela é paisagista e a Gia é arquiteta. É um escritório que é mais voltado para projetos residenciais, assim, casas de alto padrão e tal. E aí lá, o mundo meio que se abriu, um outro mundo se abriu, assim, que é essa escala do cliente final, né? E é muito legal você trabalhar com o cliente final, porque na hora que você está apresentando um projeto, você vê no olho do cara brilhar, assim, sabe? Que é o sonho da vida dele, ele está construindo a casa. Então é muito legal, né, essa compreensão, entendimento, ler o que o cliente quer. Isso no Benê a gente não tinha, porque a gente trabalhava mais com o mercado imobiliário, né? Que é uma outra escala, que também tem coisas muito legais, né? No Benê a gente aprendeu muito. A gente trabalhava no Benedito Abud com construtora só. Então, o nosso cliente, na verdade, era a construtora. Então, a gente falava muito com o pessoal que trabalhava com o produto do projeto, com quem estava tocando o projeto em si. E a gente tinha, né, reuniões com os arquitetos, com os engenheiros e tal.
mas a gente não tinha esse contato que a Lívia tá falando, que eu também adoro, que é com o cliente final, assim, né? Que é de você encantar a pessoa, o usuário, né? Quem vai estar ali curtindo aquele espaço que você planejou. Isso eu acho muito bacana também. Eu acho que os dois lados têm, né, Lívia? As Sim, suas vantagens sim. e suas desvantagens, assim, né? Vamos Sim, dizer. o Benê me deu, assim, foram 7 anos que eu aprendi muito, assim, me desenvolvi muito. O Benê fala, gente, Nossa, eu falei, até hoje, né? todo mundo fica quieto e presta atenção, Ele é né? um mestre, assim, né? Até hoje. E agora ele tá Falando nisso, postando Benê, esses. cadê você aqui na nossa live? Você tem visto os vídeos dele? Essa semana eu Tenho, me adoro. emocionei com o vídeo dele, porque ele conta um pouco como ele escolheu a arquitetura paisagística, né? Como Legal, que ele... legal. E é lindo, assim, ver, porque é justamente essa... Tem uma diferença, né, da arquitetura para a arquitetura paisagística, que a arquitetura paisagística não é aquela coisa fixa, né? Não é estático. Você tem o olhar da paisagem, né? Você tem essa sutileza, né, no olhar. Até eu queria aproveitar esse gancho que você me deu aí. Vamos contar um pouco para o pessoal. Eu queria explicar para eles o que é arquitetura paisagística e tentar explicar um pouco também da diferença entre você ser um arquiteto paisagista e você fazer tipo jardinagem. Você pode explicar um pouco para a gente dessa diferença, Lili? Vamos lá. Eu costumo falar que a arquitetura paisagística é tudo que envolve da soleira da construção para fora, né? E a partir disso a gente começa a entender, assim, captar a paisagem, né, em volta, entender o entorno, todos os elementos construtivos também, espelho d'água, pergolado, Playground, playground, que mais? a Enfim, piscina, né? toda a piscina, super importante. Claro. E às vezes a gente pega, né, piscina que foi feita pelo arquiteto e é legal também, mas o ideal é sempre fazer de um conjunto da arquitetura da paisagem mesmo, né, que o arquiteto paisagista faça. E eu acho que o mais legal, o desafio da arquitetura paisagística é quanto menos você percebe essa intenção do paisagista, né, na hora de projetar, assim, quanto mais fluido, quanto mais natural o projeto ele se torna ali, parece que ele tá, quanto mais integrado na paisagem, eu acho que Mais natural, né? quanto mais natural é mais interessante, né? Eu acho que é o grande Concordo com você. desafio. E, bom, e eu queria conversar também com você sobre essa nova moda que a gente está vendo em interiores de trazer as plantas para dentro de casa agora. Eu lembro muito, nos anos lá que eu nasci, um pouquinho de anos atrás, que era bem comum a gente ter samambaias dentro de casa. Eu lembro da sala aqui de casa com 2 samambaias penduradas perto da janela. Eu lembro de uma jiboia que ficava no bar, naquela parte que a gente tinha o bar, que era super, super tchan também na época, assim. E eu senti que em alguns anos as plantas sumiram de dentro de casa. E agora eu sinto que elas estão voltando com tudo. Como que é essa sua experiência afetiva assim, com as plantas nos interiores? Eu acho que a gente passou por um processo assim, de transformação, sabe? Também do nosso dia a dia e do cotidiano, que a gente não tinha muito tempo para cuidar das plantas, né? Então, acho que esse resgate das plantas, né? A samambaia, as violetas, né? Que hoje a gente tem, que trazem essa memória afetiva, é um pouco um resgate que a gente traz, sei lá, da casa da nossa avó, que tinha o quintal, né? Na nossa infância mesmo, né? Do que a gente viveu na nossa infância. Que leva o cheiro, né? Você tem plantas que têm cheiro e aquele cheiro te lembra alguém, né? E aí hoje acho que esse processo, esse resgate está sendo feito, né? E eu acho também que a gente foi se afastando muito da natureza, né? Ao longo dos anos, assim, com urbanização e tal. A gente foi também perdendo espaços, né? Dentro de casa. E a gente está percebendo como isso faz falta no nosso dia a dia, né? Ter uma planta não é ter um elemento decorativo simplesmente, né? Você interage com a planta, É um né? ser, né? É É um um ser vivo. ser, é um ser vivo, é um ser cíclico, né? Assim como a gente. E você interagir com ela, quanto mais interação você tem com ela, eu acho que mais interação com você mesmo você acaba, sabe, se integrando Ah, assim que com a lindo! natureza.
Mas né? É uma coisa. A gente faz parte, né, da natureza. Então, eu acho que esse resgate, a gente tem visto a importância desse resgate, né? E tem alguns conceitos, como biofilia, né, que é um conceito antigo, mas eu acho que a gente está tentando trazer. As pessoas estão vendo a importância, né, desse contato homem com a natureza. E me diz uma coisa, agora a gente indo bem para nossa live, para responder as perguntas Senão aqui a da gente nossa fica live. aqui, né? Fica isso viajando. Quais plantas você indica para a gente colocar dentro de casa? Como que eu escolho a planta para colocar dentro da minha casa? Decidi que eu quero ter um urban jungle aqui, entendeu? Tá. Então vamos por partes, né? Eu acho que a Primeiro primeira não começa com o urban jungle. não vá no Garden e saia comprando um monte de planta que você não tem ideia do que seja. Número 1, Só porque pausa. espera, vamos Calma. planejar. Então eu acho que a primeira coisa é você entender o seu espaço, olhar aonde você quer ter a sua planta. É na sua sala? Por quê? Assim, em quais lugares são possíveis? E aí procurar os lugares com mais luminosidade ou que bata sol. Aí vamos lá, né? A gente tem 3 tipos de situação, né? Que as plantas se adaptam. A gente tem situação de sol, a gente tem situação de meia sombra e a gente tem situação de sombra. Mas aí eu acho super importante a gente contar para as pessoas o que é uma situação de sol. É bater 1 hora de sol por dia, Lívia? Sol é sol o dia inteiro. É tipo Tá? quase impossível dentro de um apartamento. Dentro de casa. Meia sombra, as pessoas já acham que é sombra, né? Bate 1, 2 horas. Não é isso. Meia sombra é de 3 a 4 horas de sol. E sombra não é breu. Isso também as pessoas confundem, né? Se Dentro do uma banheiro planta que de não tem sombra, aí janela. põe, Isso que é não tem sombra? abertura nenhuma. Não, isso é breu, a planta vai morrer. Então, sombra é uma situação que você tem a luminosidade, tem claridade. E tem algumas pessoas que falam para você tentar ler uma bula de remédio naquele lugar. Assim, se você Adoro. conseguir, ok, a sua planta não vai A sua planta morrer. também vai conseguir sobreviver. Bom, então é isso. A primeira coisa é, não pensa, quando você estiver planejando o espaço, não pensa na espécie. Pensa, então, nos locais, na luz e na estrutura. Então, por exemplo, eu tenho um pilar, eu quero colocar uma planta mais alta, ou eu tenho uma paredona em branco, que eu posso colocar vários vasos e fazer uma composição. Então, tenta imaginar mais ou menos estruturalmente, sabe? Como se fosse um objeto de decoração, sabe? A gente não pensar aqui ficaria uma poltrona, ficaria legal uma poltrona, ficaria legal um sofá, sei lá. Pensa na proporção da planta, né? Na proporção. Essa planta é alta, essa planta é baixa. Ó, a Dani tá falando aqui, ó, a Dani Lopes. Eita, eu faço tudo errado. Calma, Dani, a gente já vai te dar altas dicas para você rearranjar o seu jungle aí. Calma aí, que a gente vai chegar lá. Então, eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero ter uma planta no banheiro e eu não quero que ela seja artificial. Funciona essa história do rodízio? De eu ter uma planta que ela fica lá na janelinha e eu transfiro ela 3 dias para o banheiro, depois eu troco. Isso funciona? Funciona. Funciona se você procurar uma planta muito resistente e de sombra, completamente sombra, assim. Por exemplo, a Zamioculca, que é uma planta que tem uma folha bem grossa, ela até parece de plástico, assim, você tem que chegar bem perto. Aquela que você tem que pegar e será que é, né? Será que não é? Ela é bem difícil de matar, assim, e você pode fazer esse rodízio, sabe? Então deixa ela os finais de semana, enfim, deixa ela alguns dias vai receber a e depois visita, você põe transfere. lá ela, vai receber a visita em casa, põe ela lá no cantinho, depois volta ela pro lugar dela. Muita gente confunde também e acha que, por exemplo, a suculenta, como ela gosta de muito pouca água, faz um arranjinho lá de suculenta, põe no lavabo e deixa. Isso é um erro também comum e a suculenta, a maioria das suculentas, elas são de sol ou meia sombra. Isso significa que ela precisa de pelo menos 3, 4 horas aí de sol diário.
E não é porque a única coisa que é espaçada é a rega, né? Porque ela tem água na folha e tudo mais. Então é mais fácil, assim, é mais fácil, sabe? Cuidar. As pessoas têm essa impressão. Mas não dá para largar ela Dentro de casa, né? dentro de Aliás, casa. foi um erro que eu cometi, deixa eu contar pra vocês. Que eu tive uma suculenta, e aí eu deixei ela lá dentro de casa, que não pegava sol nenhum. Daqui a pouco eu vi, eu tava com uma árvore de suculenta, gente. Ela, coitada, foi crescendo atrás do sol e virou uma árvore, né? Ela vai estiolando, que ela vai ficando pescoçuda, né? Porque ela busca o sol. A maioria das plantas, elas têm essa tendência, né? De buscar o sol. Ao Então, sol. é normal. E aí, Ó, uma dica também é que as pessoas... Ah, a Lilian entrou. A Dani. e a Dani falou que é matadora de suculentas. Eu já matei muita Assassina de suculenta também, eu suculentas. confesso, Dani. Tamo junto, amiga. E uma dica também é que a planta, ela começa a pender em busca do sol. Muita gente vai virando a planta. Porque a planta tem a frente e tem as costas, né? Então, quando ela vai em direção ao sol, a traseira, né? A parte de trás das folhas, elas começam a ficar mais distante do sol. E a pessoa vai virando. Isso também é Porque um a erro gente quer que comum. ela fique simétrica. A gente quer a Certinha. planta simétrica. Planta Isso simétrica não só fica se vai. o sol tá aqui, ó, gente. Né? Se o sol tá aqui do ladinho, ela Exatamente. não fica simétrica. Então é muito difícil. E aí o que acontece é que você está maltratando a planta, porque ela está recebendo sol em um lugar sensível, como uma parte interna, assim, do nosso braço, Vamos sabe? A pegar parte sol interna aqui, da assim, coxa, né? que é incômodo. É incômodo tomar sol. Então é mais ou menos essa relação. Então deixa ela ter a frente dela, que tá tudo bem, sabe? Planta é um Ah, ser vivo, não é um objeto. teve alguém que me perguntou aqui sobre a rega da suculenta. Não estou encontrando quem que foi, mas perguntaram dicas da rega da suculenta. Como que a gente faz essa rega? É Ah, uma assim, não gotinha por tem. dia? Não, Então, né? vamos lá. Nenhuma regra ela tem um manual, sabe, não é uma receita de bolo. O que é importante para suculenta é a rega. Também é muito ruim você regar aos poucos, porque significa que você não está regando a planta por inteiro, você está regando só superficialmente. Então, a rega da suculenta, como todas, você tem que regar em abundância, assim, regar, tem que deixar escorrer, sabe, a água pelo Deixa ela furo. fazer Deixa xixi. escorrer, deixa ela fazer o xixi dela. E aí você tem que esperar a terra inteira secar para regar de novo. Então, isso, diferente da maioria das plantas de interior, não é semanalmente. Você pode até chegar a molhar uma vez por mês, assim, a cada 10, 15 dias. Vai Ela até vai variar gostar muito da mais do que você espécie. tentar uma semana, né? Toda semana. É. E nunca As rega de suculentas, pouquinho em pouquinho. gente, elas são plantas que vieram do deserto, né? Então, o que que acontece no deserto? Fica aquele solão, solão, solão o mês inteiro, daqui a pouco cai aquele pé da água. E é com isso que as suculentas e os cactos estão acostumados. Então, é isso que a gente tem que tentar reproduzir, né, Lígia? Esse ambiente da onde elas vieram, Exato. o máximo possível. Exato. E para elas sobreviverem, elas acumulam água na folha delas, né? Por isso que elas são gordinhas. Então, tá tudo bem, assim, ela não vai morrer de sede se vocês deixar 10, 15 dias. O importante é deixar ela secar por completo. E aí, como você. Isso também é uma dúvida muito frequente. Como que você sabe a hora de regar? Eu sempre acho que o melhor jeito é enfiar o dedo na terra mesmo e fazer o teste. Enfia um pouco o dedo, esfrega lá a terra e vê se o seu dedo sai muito úmido, muito sujo, significa que a terra ainda está úmida, ou se sair só um pouquinho sujo, é porque já pode molhar, sabe? Lívia, a minha amiga Mary aqui está perguntando quanto que é o tempo máximo que uma suculenta pode ficar no sol. Se for ela, se ela for uma suculenta de sol, aí você fala mais ou O dia menos, e uma inteiro. de sombra. 12 Então, é horas. aquilo que a gente estava falando. Não, O nem sei, tempo 12 horas. diário do sol. São 8 horas de sol, né? Então é isso. Planta tem dois tipos: tem suculenta de sol, tem suculenta de meia sombra. Só tem que ver direitinho qual que é a espécie. Mas se é uma suculenta de sol, larga ela no sol. É isso que ela vai gostar. Se for meia Então, ó, sombra, 3 a 4 horas.
Então, Nadine, ó, ela precisa de água, sim. Precisa de muita água, pelo menos uma vez por mês. Ó, a Renata Torres está perguntando pra gente sobre orquídeas. Eu sou matadora de orquídea, tá? Vou contar aqui pra vocês que eu não consegui nunca ter uma orquídea em casa. Elas ficam lá um mêsinho bonitinha e depois já era. Mas Eu aonde acho você que é deixa a por... orquídea? Então, eu acho que é porque eu deixava ela lá no canto da sala, 3.000 metros da janela, e aí não sei por que ela morre, né? Caralho. Opa, peraí. Tá tudo Recebi uma bem? ligação, tive que cancelar, desculpa. Ah, Eu não eu achei sabia que que era a minha internet que pausava. estava caindo. Não sabia que pausava. Escuta, eu quero saber quem estava te ligando e que não está assistindo a nossa live. Depois você dá uma bronca, tá bom? Do Benedita Budi, a coordenadora. Depois eu vou dar bronca, não. Dá uma bronca, né? Mas então. Mas é que eu tava falando? Ah, das Das orquídeas. orquídeas. As orquídeas, as pessoas também têm essa ideia de que a orquídea não precisa de sol. E a orquídea também precisa de umas 2 horinhas de sol. E adubação é frequente. Quanto mais você adubar, mais ela vai florir. O que a Rê perguntou? Ela queria dicas das orquídeas, que ela também está contando. Ó, um Ah, monte de gente contando que é matador de orquídea aqui. então, muito provavelmente é isso. Não deixar ela tomar o sol diário dela, umas 2 horas é o ideal. E adubação. E rega também, né? Tá. Não é, Então, muita gente também acha que porque a orquídea perdeu as flores, ela não tá florindo, não tá na época de floração, não precisa regar. Ah, ela tá feinha lá, deixa ela vai esquece, secar, morreu. deixa. Não tem flor, Não é morreu. assim. Ó, tem aqui uma pergunta. Laia, eu não sei não, Liga. Será que você vai saber responder pra gente? É verdade que a orquídea faz Eu fotossíntese também pelas não sei. raízes? Também Eu não acho que sei. não, porque a fotossíntese ela acontece quando tem a clorofila, né? Então a clorofila é na parte É verde. na folha. Eu não Que eu sabia saiba, a disso também. raiz dela é para ela se segurar no tronco. A não ser aquelas aéreas. Aí eu também não tenho certeza, mas a gente pesquisa e responde Ah, durante a pode ser. semana, né? Pode ser. E vamos continuar aqui. Que Eu mais? tô com um Segue papel aí aqui, teu gente. roteiro. Vamos lá, meu roteiro. Ah! Toxicidade das plantas. Que plantas que eu não posso ter em casa se eu tenho O Sábio falou pequenas que sim. arteiras. Sim? Desculpa. Acredito no sábio. O Sábio? sábio Eu sabe. também confio no Sábio. Então acho que sim. Então, sim, confirma, confirma. Então, vamos falar sobre a toxicidade. A Dot, a minha gata, ela ama comer planta. Às vezes eu ganho algum arranjo, alguma coisa, e põe lá em casa, ela sai comendo, assim, não tá nem aí, sabe? E depois passa mal. Que plantas que não dá para ter em casa se a gente tem... Tem mesmo isso? A gente tem que cuidar da espécie que a gente escolhe ou é balela essa história de que passa Não, mal depois? tem. A Maria Flor, ela já comeu o lírio da paz, que é super tóxico. E aí, eu não sei como, assim, eu deixei num lugar alto, mas ela conseguiu subir, eu tinha saído, e aí eu subi, eu voltei para casa, ela tinha comido. Aí eu corri, aí deram lá um negócio que fazia vomitar, ela vomitou e não deu nada. Mas é Tive que até super levar pro tóxico. veterinário. Ó, Eu eu sou saí mais... correndo, não sabia o que Eu sou mais fazer. desatenta. Eu deixo ela vomitar sozinha lá e pronto. Que horror. Não, Mas ela brincadeira, pode gente. morrer. Eu cuido da Se gata. entra na corrente sanguínea, aí não tem mais o que fazer. E aí, como é que a minha pesa 2,5 kg, né? E aí eu Ai, fiquei também com tem medo, isso, ela é né? pequenininha. É. Mas tem, o E lírio da paz é tóxico, o pacová é tóxico, comigo ninguém pode, como já diz o nome, é tóxico. comigo ninguém pode. Tem uma série. Depois a gente pode fazer uma lista para dar Boa. para as pessoas. E agora uma dúvida que é minha. Eu posso plantar várias plantinhas no mesmo vaso? Pô, eu posso plantar lá um negócio e em vez de colocar a casca de árvore, eu posso plantar alguma forração junto? Sim, e o acabamento é até mais legal, assim, você pode colocar um tostão, alguma planta que seja mais ou menos pendente,
Dá um acabamento super legal, fica com uma cara super tropical, é bem legal. Você pode colocar, por exemplo, um filodendro, uma planta. E aí, assim, só prestar atenção se você está plantando um filodendro, que é uma planta de meia sombra, colocar uma forração que aguente a mesma situação. E a rega também, né? Não dá para colocar uma planta que não gosta muito de água com um filodendro que gosta mais de um solo mais Senão úmido. você vai Só ter matar esse uma cuidado. de sede ou vai encharcar a outra demais e vai matar afogada, né? Exato. Agora eu queria que a gente conversasse sobre uma coisa que eu acho que o pessoal, agora que está em quarentena e está ficando um monte em casa, tá tentando trazer meio que a horta para dentro de casa, trazer tipo temperos para dentro de casa. Eu sou uma matadora de temperos também, gente. Volta e meia eu vou lá no mercado, compro aquele vaso e falo, esse vai para frente. E aí quando eu vejo, morreu já. Vive aqui que eu tô fazendo de errado. Posso chutar algumas coisas, vamos tentar descobrir. Luz! O que as pessoas normalmente fazem? Decidem ter a sua própria horta, aí elas vão no garden e aí elas compram alecrim, tomilho, hortelã, manjericão e, sei lá, um pé de alface. Aí elas fazem aquela floreira e coloca tudo um ladinho do outro, coloca num lugar. O que acontece? Plantas de folha larga e verde mais escuro, elas gostam de um lugar mais sombreado e gostam de mais água. Plantas com as folhinhas mais delicadas, que é o caso do tomilho, do alecrim, sei lá, orégano, essas todas, elas gostam de mais sol e pouca água. Então, elas gostam de torrar no sol, desde que seja um lugar que tenha vento, assim, uma coisa mais mediterrânea. São plantas que vêm, né, do Mediterrâneo, então a gente tem que tentar São reproduzir finas, esse ambiente para elas, né? Vocês estão me vendo? Eu tô travada. Sim, tá bem, voltou. Então, a gente tem essas duas situações, assim. Então, quando a pessoa mistura, estou falando de horta, né? Salsinha, cebolinha. Essas salsinha e cebolinha gostam de sol e pouca água. Eu vi a pergunta aí. E a terra delas tem que ser um pouco diferente também, né, Lívia, das outras. Você pode usar o mesmo tipo de substrato, mas é legal misturar um pouco de areia. E aí perguntaram da salsinha e da cebolinha também. Você pode plantar junto com tomilho, com essas outras alecrim, com essas das folhinhas, mas o hortelã, ele tem a raiz super invasora. Então, se você plantar ela com qualquer outra, a chance dela sair matando todo mundo é muito grande, assim. Então, é legal o hortelã estar sempre num vasinho separado. Então, a gente já falou sobre as hortinhas e os temperos. Agora, eu queria umas dicas sobre vasos. Como que eu escolho o vaso certo para a planta que eu quero? Tá. Então, além da proporção estética, né? Eu acho que é legal você pensar no tamanho da planta e a flor não sabe se desce, se sobe, vai lá no chão. Então, se a planta é mais alta, assim, mais ereta, eu acho que é legal pensar numa proporção aí de mais ou menos 1/3 da altura da planta e tal. Imaginar mais ou menos a volumetria geral para não ficar aquela coisa desproporcional, sabe? Um piro no pires, assim, ou aquela coisa, um vaso muito estreito para uma planta que abre, por exemplo, enfim. Acho que essa é a primeira coisa. A outra coisa é pensar, por exemplo, tem plantas que gostam de um solo mais úmido, como o caso dos filodendros. Então é legal pensar num vaso que não tenha porosidade, que ele não absorva a água, quando você regar, ele não absorva essa água para não competir com o solo, sabe? Para deixar o solo mais úmido por mais tempo. Ou o contrário, né? Ou plantas que gostam de um solo mais seco, aí você vai procurar, por exemplo, um vaso de barro, que ele também chupa, né, a umidade e tal. Então, entender um pouquinho
a espécie que você está plantando para poder escolher os vasos. Vaso de plástico é mais legal para áreas interiores, né? Ou de no máximo meia sombra, assim, porque o vaso que acaba esquentando e aí isso também pode prejudicar um pouco. Uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar também é sobre o tamanho do torrão, né? Para escolher o vaso. O tamanho do torrão Uma coisa. é o tamanho daquela raiz dele, da planta, tá? Então, isso também é bem importante da gente ver antes de decidir qual vaso vai comprar, né? Se é uma planta que tem um torrão muito grande, não adianta você querer enfiar num vaso pequenininho que, cara, ou ela não vai entrar, ou ela vai acabar quebrando o vaso conforme ela for crescendo, né? E sempre pensar que a planta vai crescer. Então, se você tem aí um torrão de, sei lá, 40 centímetros, compra um vaso com um diâmetro um pouco maior, porque o torrão vai crescer, né? Senão também... Porque o que acontece? A planta, ela vai crescendo no diâmetro no espaço ali que ela tem. Depois que ela chega no limite, ela começa a enovelar, a raiz dela vai crescendo em volta do vaso. E aí, se você não faz esse replantio, ela vai novelando, ela vai crescendo para dentro, assim, você vai definhando a planta. Então, para você não ter também esse replantio toda hora, é legal a planta tá sempre num vaso maior. A Laura estava falando do vaso de barro, mas depende, tem planta que gosta de solo mais seco, assim. Então, é legal você colocar num vaso de barro, porque você vai manter a terra seca por mais tempo, assim. O Beto perguntou pra gente sobre bonsai. Eu também sou matadora de bonsais. Antes de eu entrar na arquitetura, eu tive um bonsai e eu achava que bonsai ficava dentro de casa. Sempre vi nos filmes o bonsai dentro de casa, achava que ele ia ficar lindo lá no meio da sala sem nenhuma janela. Morreu. Eu acho que esse pode ser um problema, né? Também o bonsai. Eu não sou também grande entendedora do bonsai, para falar a verdade, mas Então, eu bonsai acho que bem específica, assim, né? é. Mas o que eu conheci depois que eu tive o bonsai, Beto, é que ele é bem difícil de cuidar mesmo, porque você tem que fazer as podas da raiz, e é uma poda bem específica. E o bonsai é uma árvore de tempo. Então, o que que acontece? Você, na verdade, ele tem que ficar lá fora, ele tem que tomar chuva, ele tem que tomar sol, tem que tomar frio e calor e tal. Dizem que o pessoal que cultiva bonsai, eles põem a visita entra, o bonsai entra pela outra porta. A visita sai, o bonsai sai pela outra porta também, sabe? Então, o bonsai é algo, tipo, outro departamento, sabe? Plantas. É bem específico. Ó, a Cal tá perguntando se vaso de concreto é pior ainda para ressecar. É melhor a gente impermeabilizar por dentro? É. Assim como o de barro também, né? Até para ele não formar aquelas manchas em volta, sabe? Que ele vai ficando poroso, vai manchando, é legal Ele impermeabilizar. vai se desfazendo depois, né? O vaso de concreto. O concreto em si, ele é bem trabalhoso. Até revestimento de concreto, gente, desses concretos de verdade, assim, não que imita concreto, você tem que fazer um trabalho de manutenção nele, pelo menos anual, sabe? Então, os vasos também acontece isso. Se você não faz essa manutenção dele, que é passar um impermeabilizante e tal, ele vai acabar esfarelando todo. E ele quebra com bastante facilidade, assim, né? É um vaso que não dá para ficar mexendo muito de lugar, assim, né? Um vaso para meio que deixar ele parado. Não dá para fazer aquela troca que a gente estava falando, né? Você acaba uma hora capaz de trincar e quebrar. Lívia, e assim, ó, agora fiquei super empolgada e quero fazer meu vaso. O que eu preciso? Escolhi, deixa eu pensar. Escolhi essa estrelita linda que tem aí na sua casa, que eu tô vendo aí. Aqui. Maravilhosa, quero uma igual à sua. O que eu preciso? Basicamente é argila expandida, que são aquelas bolinhas para fazer a drenagem do vaso. O vaso tem que ter furo. O vaso só não precisa ter furo se você for um profissional, assim, e souber exatamente qual é a quantidade de rega e olhe lá. Assim. Então, tem que ter furo, porque senão você vai acumulando a água embaixo e vai apodrecendo a raiz e a planta acaba morrendo. Então, vaso furado, drenagem... Pior ainda do vaso não ser furado
é que você fica com medo disso acontecer e aí você rega menos do que você devia. É. Aí você só goteja, assim, você coloca, você molha só a camadinha. Isso. Então a drenagem, as bolinhas de argila expandida que servem para drenagem, a manta bidim, que é aquela manta fininha que serve para você filtrar a terra, né, para não entupir a drenagem. É a manta Então é argila, geotêxtil. É geotêxtil? Manta bidim? Bidim, eu acho que é a marca. Acho que é. Então, as bolinhas, e aí você pode fazer uma camada de uns 5 centímetros, depende muito da altura do vaso, mas uma camadinha, bidim e o substrato. E se É eu não isso. colocar o bidim, o que que acontece? Conta pro pessoal, o que que acontece? Não tem bidim, vou plantar assim mesmo. Vai entupir, assim, vai acabar entupindo a drenagem, e aí com o tempo você vai ter que refazer o plantio, porque vai acumular, né, a umidade, assim, né? Você não consegue mais drenar com facilidade a água. Lívia, a Laura está perguntando como é que sabe o momento de fazer a troca de vaso da planta. Precisa trocar de vaso a planta? Precisa. Você vai ver que o solo, a terra, né, ela vai estar muito mais compactada. Você vai ver que, na verdade, você não tem mais terra ali. Você só tem o torrão da planta, sabe? Vai ficando um solo muito endurecido. E ela vai dando sinais de enfraquecimento, assim. E aí você vê que você está adubando, mas mesmo assim ela não está indo. Você vai sentir, assim, que ali é só torrão. Tipo, depois de um ano, assim, não é muito frequente. Depende muito da planta, do crescimento, do vaso que você colocou, depende muito, assim, tem vários fatores, mas você vai perceber, assim. Legal. E adubação, com que frequência que eu faço as regas, com que frequência que eu faço, se for vamos categorizar aí. Planta que curte água. Então, eu acho que a rega, de novo, assim, não tem uma bula lá que você fala filodendro é uma vez por semana. Não tem isso porque tem vários fatores que vão determinar isso. Se o lugar é muito arejado, se tem muito vento, se você se tem ar-condicionado e você deixa essa planta, sei lá, tá próxima do ar e vai ressecar mais a planta. A altura de terra do seu vaso. Então, tem vários fatores que vão determinar isso. O melhor jeito é o dedo. É sentir, assim. Você vai entrando em contato com a planta e você vai vendo a necessidade dela. Tem planta que precisa de 2, 3 vezes rega por semana, né? E adubação, então você vai sentindo. Como é que eu vejo a planta e falo, você precisa de adubo? Tá, a adubação, eu acho que tem várias categorias, assim. Se você não conhece muito, assim, se é a primeira planta que você está adquirindo, você não tem muito conhecimento na adubação, acho que você pode fazer a adubação caseira mesmo e tentar a orgânica, sabe? Você vai pegando o resto de alimentos e vai separando semanalmente ali, casca de legumes que você consumiu, talo de alface, essas coisas, você pode bater no liquidificador e você joga isso. Borra de café, casca de árvore, casca de ovo, sei lá, tudo. Só toma cuidado com as cascas cítricas, que você pode mexer no pH e deixar muito ácido e você pode ter problema. Mas você pode separar aí, não precisa nem ser semanalmente, pode ser até mais, assim, juntou um pouquinho de resto, pode ser borra de café também, junta tudo, bate no liquidificador com menos de água possível. Se tiver água de arroz, sabe que você fez o arroz e sobrou, separa a água, joga lá também. E aí você pode adubar semanalmente com isso, não vai fazer mal para a planta. Eu achei que você já ia me mandar lá no Garden comprar aqueles litrão de coisa. Então, pelo contrário, tem os adubos orgânicos, acho que chama Biocache, esses são muito bons, e aí eu acho que dá para adubar uma vez por semana, uma vez por mês, ou a cada 2 meses. Mas esses orgânicos, para quem não manja muito,
eu acho melhor. Porque se você for no Garden e comprar aqueles NPK, sabe, de bolinha, que são aquelas Uhum. bolinhas bem pequenininhas, e aí você acha que como é muito pequenininho, você pode encher ali de adubo que vai dar certo. E você Eu não acaba acho queimando a planta. uma plantinha desse tamanho. Joga na raiz e você acaba queimando, porque aquilo é muito concentrado, aquilo é químico, né? Uhum. E, então eu acho melhor ir para esses adubos mais caseiros ou espera, assim, sabe? Chama algum jardineiro, faz, não aduba porque com produtos químicos se você não conhece muito, porque a chance de prejudicar a planta é maior. É. Ah, só uma coisa. Se você for fazer essas adubações com isso que eu falei de bater o resto dos alimentos, é importante que você tenha ou palha, sabe palha, folha de palha seca, assim, ou Uhum. casca de árvore para cobrir o vaso, porque senão junta aqueles bichinhos pretos. E aí você vai Ah, mandar mensagem me xingando. aquela mosquinha de banana. Aquela mosquinha insuportável. Sei, sei. Vai E juntar se, e você bot... vai querer jogar a planta fora. e se botar a casca por cima, não acontece isso. A casca de árvore, não a casca de Não, banana. De não. árvore. Casca, o E ideal é aquela palhinha. tem algum preparo que a gente precisa fazer com a casca de ovo antes? Pôr no forno, alguma coisa assim? Ou bate Pode lá? deixar secar. Pode pôr no forno, mas você pode deixar secando, assim, ao longo Uhum. dos dias, sei lá, no peitoril ali da tua janela e tal. Lívia, vamos dar Também umas dá dicas certo. aqui, que ela pediu algumas dicas de espécie para ela ter embaixo da escada dela. É um lugar com pouca iluminação e pouca ventilação. Puxado, mas acho que assim, você tem que ver se eu vou falar assim, numa situação de que é Extrema. sombra, mas tem claridade, tá? Sim. Se Uhum. for muito escuro, não tem planta que vá, mas a zamioculca vai, o cingônio pode ser que aguente, quem mais? Ah, o lírio que você falou, o lírio da paz, você acha que O aguenta? lírio, o antúrio, Tudo. é bom que dá uma corzinha. Acho que essas Não, são acho mais que resistentes. ótimo. Se a gente lembrar de mais alguma, a gente vai postando durante a semana, né? Agora, gente, eu deixei a parte que eu mais estava esperando para o final. Olá, Lívia, quero ver se dá conta agora. Eu quero falar sobre parede verde. Como que eu Todo faço mundo uma... quer ter uma parede verde, né? Eu quero uma parede verde. Não sei aonde que eu vou enfiar essa parede verde, mas eu quero. Tá, primeira, não é fácil ter uma parede verde, tá? Uma parede verde dá manutenção, é trabalhoso. Então, assim, eu acho que você quer ter uma parede verde, vamos começar com uma parede verde pequena, assim. No máximo, um por um. Ok, Então, você vai ter lá a estrutura, contendo. você vai fazer você mesma, né? Coloca uma estrutura ali, pode ser ou de madeira ou uma estrutura metálica na parede. E eu acho que o jeito mais fácil, que mais resolve, são os vasos meia-lua, sabe? Aqueles que tem o ganchinho. Uhum. Você planta, você faz ali o plantio delas e plantas pendentes que crescem rápido, sabe? E aí depende, de novo, é a mesma coisa de escolha de qualquer planta. É sol, é sombra, é meia sombra, tem luminosidade, não tem. Eu sempre aconselho parede verde com mais de tipo 1,5 por 1,5 ter irrigação automática, porque senão você vai ter que ficar regando. Você começa a ter 80 vasos para regar de uma vez, sabe? 50 vasos. Enche o E aí saco. você não vai regar. E você prejudica o desenvolvimento da planta. Então, acho que Não, é e aí isso. eu acho que o pior, assim, vamos pensar numa parede de um por um aqui. Cara, você vai ter que pegar a escada para ir regar ela. Aí depois você vai ter que começar lá em cima. Aí daí desce. E, é, é, E irrigação. assim, pensar que você vai regar, o ideal é tirar os vasos da meia do Porque ela painel vai porque ela vai sozinha escorrer, a não ser que você faça uma canaleta ali para escorrer, então fazer a não é drenagem. muito simples. Esse faça você mesmo aí não é tão simples de fazer. Eu tenho que pensar nessas coisas. Uma coisa que eu lembro que quando a gente trabalhava no Benê, que começou essa história de parede verde, assim, bastante em exterior também. E daí vieram muitas soluções.
E eu lembro muito dele falando dos problemas que estavam acontecendo nas paredes verdes, que era de, mesmo com a rega e a drenagem automatizada, de as plantas de cima acabarem ficando com pouca adubação e muita irrigação, e as de baixo ficarem com muita adubação e muita irrigação. Então, só as do meio que estavam ali num ambiente mais equilibrado. Então, eu acho que a parede verde, por mais linda e maravilhosa que seja, a gente tem que tentar manter ela, principalmente dentro de casa, numa proporção menorzinha, assim, né? Exato. E pensar isso, porque se você pensa que é assim, se você tem 3 fileiras de planta, você vai adubar primeiro, você vai regar a primeira e essa água, a sobra da primeira, vai para a segunda, que vai para a terceira. Então a terceira ela vai receber muito mais água. Então, se você regar igualmente, você pode até encharcar a terceira fileira, sabe? Então, você tem que pensar em tudo isso. Assim, quando você faz a irrigação automática, você consegue setorizar e planejar a irrigação e a adubação. Mas para um Pouco sobre como é a irrigação automática para o pessoal. O jeito mais simples, assim, você tem um temporizador, e aí você precisa de um ponto de torneira próximo, né? Hoje em dia não precisa de ponto de eletricidade, porque esses temporizadores são a bateria ou a pilha. E aí você vai passando o cano, né? Em cada vaso. Em cada vaso vai ter um gotejador de água que vai gotejar nessas plantinhas. É basicamente isso. Isso os mais caseiros, né? Essas empresas especializadas, eles têm até um compartimento para adubação ser junto com a irrigação, né? Então tá tudo Eu já vi uns que são automatizado. super high-techs, né? Que eles vão medindo o quanto de água e o quanto de substrato que tem lá dentro, e daí automaticamente eles vão colocando. Mas isso são sistemas europeus, assim, que do jeito que está o euro, fica um pouco inviável para nós seres humanos normais. Ó, a Ana perguntou que se colocar os vasos intercalados resolve quanto à drenagem. Não sei se vai fazer muita diferença, Ana, porque daí ele só vai pular de um vaso para o outro aqui embaixo. Se foi isso. E o acabamento, assim, se você quer um aspecto de parede verde, sabe, paredona verde, assim que você não enxerga o vaso, você pode até intercalar, mas você acaba tendo buraco, assim. Então, se você coloca eles mais em fileiras... e uma coisa também. Opte por vasos ou verde escuro ou preto, porque vai esconder melhor se você quer esse aspecto de paredona verde. Se você colocar aquele mais claro, assim, Se ele colocar fica branquinho ou daquela cor de tijolo, ele vai aparecer, né? o ideal é o preto. E vamos falar um pouquinho sobre quais espécies que são melhores, assim, para parede verde, que elas dão, sabe, esse volume, assim, que a gente precisa? De novo, depende muito. Vou falar assim, numa situação de sombra com claridade, é isso, assim, que eu acho que No geral, assim. é a maioria, né? Samambaia, eu acho que funciona muito bem, mas a samambaia americana, porque tem samambaia que é de sol também, né? Então, a samambaia americana é essa mais comum. A samambaia resolve muito bem, a era resolve muito bem, a jiboia é maravilhosa. Aquele lambari, sabe? O lambari é legal porque o lambari tem a folhagem roxa, então você consegue dar um contraste ali de folha. Dá para colocar uma grama preta, por exemplo? Daquela não da nanica, daquela mais grandinha, assim? Dá, mas ela não vai ter esse efeito pendente, assim. Nem ela, nem o clorofito. O clorofito ainda vai. O clorofito dá mais, mas aí você precisa ter um pouco de sol. Assim, na sombra ele não rola. Se você quiser dar um contraste de cor, você pode ter o antúrio ou lírio da paz também. Já dá para fazer uma brincadeira boa aí com Dá. com as espécies. E é legal, talvez, se você quer dar um impacto assim, mais tropical, é legal também não variar muito as espécies, sabe? Tenta repetir um pouco mais, porque você dá um peso maior. E então, ó, pra gente terminar, eu quero fazer um jogo rápido aqui com você, tá? Eu quero, sei lá, algumas dicas de espécies para eu ter na minha casa que pega meia sombra e que tem uma luminosidade legal, assim, que fiquem bonitas, que sejam bem contemporâneas. O que você indica aí pra gente ter nesse caso?
Tá. Eu amo essa minha aqui, que é a Estrelitzia augusta. Ela tem uma cara de palmeirona, Ai, é conta, bem tropicalzona. o caule dela é maravilhoso, né? Ela faz um leque, assim, né? Ela parece bastante aquela Ravenala. E ela é maravilhosa, assim. Ela vai soltando, né? Conforme ela dá a haste nova, ela vai quebrando, assim, o meio. Ela dá pelo meio, né? A haste nova. Então, ela vai quebrando, ela vai abrindo e formando essa espécie de leque. Ela é linda. Super ornamental, né? Ela fica maravilhosa. Super. Gente, só para E vocês é. não confundirem que a estrelitza mais popular é a estrelitza que a gente vê bastante nos jardins, pelo menos aqui em Curitiba, a gente, em São Paulo também, né? A gente vê bastante nos jardins, que é aquela laranjada, que eles chamam de Ave do paraíso. ave do paraíso. Eu falar papagaio, Que ave do paraíso. bico de papagaio é a helicônia, eu Isso. acho. Acho que é bico de papagaio, alguma coisa de papagaio. A Augusta, ela dá uma flor que é muito parecida com a Reginae, que é a ave do paraíso, só que ela é branca. Só que dentro de casa ela não. Eu Ai, nunca vi, pelo menos, né? Lívia, tava esquecendo disso. O quê? Tava esquecendo da gente comentar pro pessoal como que as plantas vão dar flor dentro de casa. Sol. Só com sol. Então não espere que elas Fruta também, né? Todo mundo quer ter uma jabuticabeira na varanda, quer ter um romã, quer ter pitanga, e não adianta. Se não tiver sol, ela ela não dá vai no vaso, florescer. ela fica super bonita, só que ela não vai dar fruta, né? Ela não vai dar fruta. A não Ufa! ser que você coloque aqueles grow lights, né, em cima, assim, que são aquelas lâmpadas artificiais que Ah, é. elas fazem a função do sol, assim, mas é uma coisa feia, uma coisa cara. Só se você quer muito ter o seu jabuticaba, aí vale a pena. A cor, só para vocês terem ideia, gente, a cor dessa lâmpada, ela tenta imitar a cor do sol. Então ela não é essa cor amarelinha das lâmpadas que a gente está acostumada, nem azul. Ela é uma cor meio magenta, assim, sabe? Porque eles tentam reproduzir os raios que a planta precisa para fazer essa fotossíntese.